Aqui a gente tem uma tabela em que coloquei nessa coluna os meses. Janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2 e assim por diante. Tem os 12 meses aqui na primeira coluna. Na segunda coluna, 2018, o ano de 2018, né? Alguns dados. Veja que em janeiro de 2018 tem o número 1000. Em janeiro, olhando agora a terceira coluna, em 2019, eu tenho o número 500. Vamos criar uma situação hipotética em que esses dados se referem a pessoas que começaram a consumir doces. Então, em 2018, em janeiro, existiam 1000 pessoas que consumiam doces. E em 2019, 500 pessoas que consumiam doces. Vamos supor que a gente vai começar a analisar essa tabela. Veja que você começa a perguntar coisas sobre a tabela. Uma primeira questão: com o passar dos meses, o que acontece com os dados da tabela? Por exemplo, o que está acontecendo com esses números ao passar dos meses? 1000, 1100, 1200. A primeira informação aqui já é clara. Os números estão aumentando. O mesmo acontece em 2019. 500, 600, 750. Veja que em nenhum mês houve uma diminuição de pessoas. Você já tirou uma informação. Você já pode afirmar com certeza que tanto em 2018 como em 2019 sempre crescem as pessoas que consomem doces ao passar dos meses. Tire informações simples também que no mês de janeiro haviam mais pessoas em 2018 do que em 2019, mas com o passar do tempo, isso muda de figura. Conseguimos até descobrir o mês em que o número de pessoas de 2018 e 2019 se igualam. E a partir daí, sempre o número de pessoas de 2019 ganha de 2018. Você está vendo que você consegue tirar informações de uma tabela? Uma segunda coisa mais refinada que você poderia observar: como variam? Eu já sei que cresce. Só que como cresce? A que taxa cresce? Veja que você, de janeiro para fevereiro em 2018, de 1000 passa para 1100. Aumentou 100. De fevereiro para março, passou de 1100 para 1200. Aumentou 100. Nossa, será que varia o aumento? A taxa é constante? Ou seja, é sempre o mesmo número que está aumentando? Essa quantidade é a mesma? Se for a mesma, aqui aumentou de 100 pessoas, aqui também. 1.200 mais 100 dá 1.300. Veja que a taxa é constante aqui, o crescimento é sempre de 100. Veja que para descobrir o 100, o que você precisou fazer? 1.100 menos 1.000 dá 100. A diferença de valores é de 100. O que significa diferença? Por exemplo, se uma pessoa tem 50 anos de idade e outra tem 40, quando você pergunta qual a diferença de idade, seria a distância entre as idades. 50 menos 40 é 10. A diferença de idade é de 10 anos. Veja que o conceito de diferença ele aparece em várias situações. Por exemplo,
Se você coloca um bolo para assar às 3 horas da tarde e ele fica pronto às 4 horas da tarde, quando você pergunta quanto tempo ele ficou assando, você faz a diferença de horários. 4 horas menos 3, 1 hora. A diferença te dá o tempo que o bolo ficou no forno. Quando você passa numa estrada, no quilômetro 12, e depois você vê uma plaquinha no quilômetro 15, não significa que você andou 15, significa que você andou a diferença 15 menos 12, porque você iniciou no 12 e terminou no 15. O final 15 menos o 12 que você iniciou te dá 3 quilômetros. Então você também faz a diferença. Quando você faz a diferença no ano de 2019, olha o que você encontra. De 500 passou para 600. 600 menos 500 dá 100. A diferença foi 100. Houve um aumento de 100. Só que diferente de 2018, olha o que acontece aqui. 600 passou para 750. A diferença é de 150. Então a diferença está aumentando. De 750, será que agora vai aumentar de 150? Não, aumentou mais. Bom, aqui aumentou 960 menos 750 de 210. E agora aumentou mais ainda. Se você for fazer a diferença, por exemplo, aqui de 2.500 para 3.500, a diferença é de 1.000. E se começasse a ser de 1.000 daqui para frente, de 3.500 passaria para 4.500 e não houve esse aumento. A diferença aqui foi menor. Então já você percebe outra informação importante que você pode afirmar. Enquanto em 2018 a taxa de crescimento foi constante, sempre aumentava de 100, isso não ocorre em 2019. Então, aprendemos o conceito de diferença que nos deu a possibilidade dessa análise. Se nós construímos um gráfico com esses dados, você também observa de uma forma bem mais visual os dados que a gente, informações que percebemos com os dados. Olha só, no eixo X, que é o eixo horizontal, tem os meses passando. Aqui ele escolheu uma escala de 2 em 2. Aqui é o mês 2, pulou para o mês 4, pulou para o mês 6. Aqui seria o mês 3, o mês 5, o mês 7, o mês 9. E aqui no eixo Y está a quantidade de pessoas que a gente colocou lá na coluna vermelha e azul. Azul é de 2018 e vermelho de 2019. O que aparece no gráfico? Veja que o que aumentou em taxa constante de 100 deu o formato no gráfico de uma reta. Isso é um conceito muito importante. Quando a taxa é constante, o gráfico é uma reta. Veja que o vermelho, que a taxa era crescente, cada vez aumentava diferente. Olha o que apareceu. Não foi uma reta, um gráfico diferente, que mostra que o crescimento foi maior com os passos daqui de baixo. E aqui a gente consegue aquelas informações também. Até aqui, o número de pessoas de 2018
era maior do que o número de 2019. Num certo mês ou até dia, não sabemos porque o gráfico, a tabela dá os dados em meses, houve uma data que o número era igual de pessoas. E a partir dessa data, 2019 sempre ganhou de 2018. Acho que ficou claro quantas informações você pode tirar de uma tabela ou de um gráfico. Agora é a sua vez. Pegue o caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 2, que provavelmente você não recebeu ainda, mas eu deixei aí o link já com o PDF. É só você clicar o que você tem acesso. E comece a fazer o primeiro exercício de matemática, que você vai usar esse conceito de diferença, aplicar esse conceito de diferença. Obrigado e bons estudos.